Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma live. Essa nem tanto surprise, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma live 10 horas da noite no domingo. Todo mundo aí saindo aí do Fantástico pra vir aqui ver Miguel Soriano no Instagram. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos esperar o pessoal chegando aí. Live da humildade. E aí, beleza? Fala Marcela, Wellington, Marcos, Galvão, beleza? Tudo bem? E aí? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? O tema da live de hoje é live da humildade. Vamos ver aqui, o pessoal tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos. E aí, Amandinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Temos que marcar aquelas nossas aulas lá, hein? Esquecemos aquilo. Vamos fazer. E aí, Camila, André, show de bola. Pessoal, olha só, o tema da live de hoje é a live da humildade, tá? E a gente vai fazer essa live aqui, tá? Para poder responder uma pergunta que me foi feita sobre aquela questão de como é que funciona essa questão, então, ah, né, vamos dizer assim, de sinceridade, ou melhor ainda, né, essa questão de, caramba, como é que eu devo lidar então com a confissão? Eu falei essa semana, eu fiz acho que uma story, eu sempre falo muito isso, né, da questão de que a confissão pode virar um jogo perigoso, né, de que a confissão pode virar um negócio muito perigoso, que a pessoa às vezes ela começa a ir confessando e aquilo pode virar uma muleta psicológica para ela. Então a gente falou isso aí e aí suscitou essa dúvida. Então, o que é afinal de contas, humildade? O que é afinal de contas viver na sinceridade? E a gente vai trazer aqui para a questão da pornografia, tá? Como é que isso pode ajudar a gente a combater, né, o vício em pornografia. Então, em primeiro lugar, olha só, quem aí assistiu aquela minha aula, Os 4 Passos, ou já me acompanha um tempo aqui, sabe que a gente trata essa questão de uma forma diferente, né? A gente trata essa questão de uma forma bem peculiar, tá? O que eu geralmente ensino para vocês aqui? Presta atenção. Eu ensino para vocês a seguinte coisa, olha, meu filho, você não deve fugir vamos dizer assim, do impulso para assistir pornografia. Vamos explicar isso. Então, o que geralmente as pessoas fazem, qual é o erro que as pessoas cometem quando elas lidam com isso daí? Elas acham que, não, peraí, eu tô aqui andando, de repente eu pensei aqui em assistir pornografia, ou né, me veio essa ideia na cabeça, né, me veio esse desejo, às vezes não vem como uma ideia, às vezes vem como um desejo forte, né? Então o que as pessoas fazem? Elas reprimem isso. Elas pegam esse desejo que apareceu ali para elas e elas tentam não pensar naquilo. Porque elas acham o seguinte, elas acham que pensar naquilo é alimentar aquilo. Mas são coisas diferentes, a gente vai clarear isso daí, tá? Uma coisa é você alimentar aquela fantasia, tá? Então, você sentiu um desejo forte pela coisa, então você agora vai começar a alimentar aquilo. Você vai começar a pensar como é que você vai fazer para encontrar com a fulana, que hora que você vai fazer aquilo, qual site você vai entrar, quais vídeos você vai assistir, você vai começar a alimentar aquilo. Você vai começar a alimentar a sua imaginação e aí realmente você vai cair. Se você fizer isso, você realmente cai se você alimentar. O que eu digo para você fazer aqui é o contrário. Eu não digo para você alimentar a coisa, tá? Presta atenção. Não é para alimentar a coisa. O movimento aqui é um movimento de sinceridade e um movimento de humildade. E a gente vai explicar isso aí. O que eu digo para vocês fazerem é, quando surge então aquele primeiro impulso, tá, para assistir pornografia, ou masturbação, ou qualquer outro tipo desse problema, você não deve reprimir isso aí. Porque se você reprimir, você já viu primeiro, você já viu que não dá certo, né? Você reprime, passa 2, 3 dias, aquilo volta mais forte. E acaba te pegando num momento irracional. Acaba te pegando numa hora em que você não estava esperando e você acaba caindo sem perceber. E só vai acordar, não é? Quando é que você vai acordar? Só depois que você caiu. Então, vamos dizer assim, a gente tem que trazer esse acordar para antes do ato. E como é que a gente faz isso? A gente tem que, vamos dizer assim,
jogar luz, quer dizer, a consciência ela joga luz, então a gente tem que ativar essa consciência que está dormindo, ativar essa consciência antes da queda. Como é que a gente faz isso? Olha, quando apareceu o impulso, ao invés de você jogar ele fora, você fica com ele. Não para alimentá-lo, mas, como dizem os americanos, you have to get curious. Você tem que ficar curioso a respeito desse impulso. Então você vai ficar com ele para você. E você não vai jogar ele fora. Você vai olhar ele frente a frente. Frente a frente. E você vai ficar curioso a respeito dele. Caramba, por que isso apareceu aqui agora? Tá? E aí, quem assistiu a minha aula dos 4 passos sabe os passos seguintes aí, tá? Mas o mais importante, esse é o momento mais importante que a gente vai conseguir, para a gente conseguir combater o vício em pornografia. O momento mais importante, a guerra não deve ser travada lá quando você está quase caindo lá, porque ali você não vai sair de nada, ali você vai se ferrar só, ali você já caiu. A guerra, ela deve ser travada nessa hora. Esse é o momento mais importante. Tá? O Dr. Lance Dowles chama esse momento de key moment, o momento chave. É muito bonito isso, porque é o momento mais importante de toda a dinâmica do vício. Tá? Então, nesse momento, nesse key moment, é o momento em que surge esse impulso. Esse momento é o que surge esse desejo. E nessa hora você fica com ele. Você fica com esse desejo e, ao invés de rejeitá-lo, você vai ficar curioso a respeito dele. Tá? Você vai simplesmente tentar lidar com ele frente a frente. E aí entra o nosso tema aqui. Por quê? Tá? Porque o sujeito, presta atenção, tá? O sujeito ele vai ter que olhar para aquilo que há de pior dentro dele. Então ele vai ter que admitir que eu estou tendo um impulso terrível dentro de mim. Nesse momento eu estou tendo um impulso horrível, eu estou tendo, sei lá, eu estou pensando em sexo homossexual, eu estou pensando em sexo com travesti, eu estou pensando em sexo com animal, em pedofilia, estou pensando as piores coisas do mundo, mas eu estou pensando. Eu estou sentindo isso dentro de mim. Isso é a verdade. Entende isso? Isso é a verdade. Então, para o sujeito ele fazer esse primeiro movimento, tá? Ele vai ter que lidar com a verdade da vida dele. E muitas almas não conseguem fazer isso. Muitas almas querem vencer o vício da pornografia, né? Sem ter que colocar a mão na sujeira. Por quê? Quando você faz isso, tá? Quando você faz isso, você vai olhar para aquilo que tem de pior dentro de você. E aí as almas puras, as almas santinhas, assim, os imaculados de coração, eles não conseguem fazer isso. Os caras que acham que já são ali, ó, amigo de Santa Teresa d'Ávila, ou que já são parceiros de Santo Agostinho, eles acham que não, que eles já estão num nível tal que eles não precisam fazer isso. Só que, na verdade, eles acham isso como um mecanismo de defesa. Entende isso? Entende aí, pessoal? O que é um mecanismo de defesa? É uma forma que o sujeito usa para ter que fugir da realidade da própria vida. Mecanismo de defesa é um artefato que o sujeito usa para não ter que olhar para os seus sentimentos verdadeiros. Então, vamos dizer assim, quando você faz isso, olha só, para limpar a sujeira da sua alma, tá? Não, mas ó, Miguel, eu não tenho que ter desejos puros, sentimentos puros. Calma, filho. É claro, calma. Só que assim, para você ter isso, você vai ter que comer muito arroz e feijão. E para você ter isso, você vai ter que colocar a mão na sujeira. Onde já se viu limpar um lugar sem colocar a mão na sujeira? O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: você vai limpar a caixa de gordura da sua casa. Como é que você vai limpar aquilo sem meter a mão lá na sujeira? Tu não vai limpar nada. Se você fica com nojinho da sujeira que está ali dentro, se você fica com nojo de colocar a mão ali dentro, você não vai limpar nada. Então hoje, o que nós temos? Nós temos um monte de gente, né, com alminha pura, né, com alminha imaculada, que não consegue colocar a mão na própria sujeira, que não consegue olhar para a verdade da própria vida.
E aí não se limpam, e aí não se livram. Não é assim? Então, olha, eu coloco aqui um saco aqui na minha mão, uma sacola, e eu coloco a mão na caixa de gordura e eu limpo aquilo lá. Eu não posso ter medo de olhar e de lidar com aquilo que existe de pior dentro de mim. Então, quando você fica com esse desejo, vamos dizer assim, você está lidando com a verdade. E para fazer isso, presta atenção, só os humildes fazem isso. Só quem tem um coração de carne, só quem tem um coração humilde faz isso. Esse é um exercício de humildade. Esse é um exercício de humildade. O que é humildade? Humildade é estar na verdade. Não, humildade é a verdade. Então, quando você está diante... E qual verdade? Não são as verdades metafísicas, universais, os dogmas. Não, é assim, ó, é a verdade da tua vida. É a verdade dos impulsos, dos desejos. O que você realmente quis? O que você realmente pensou? O que você realmente quis quando você disse tal coisa? Quais são os seus desejos verdadeiros? Né? E por que você não admite isso para si mesmo? Qual é o problema? Qual é o problema de dizer para si mesmo que você está pensando naquilo mesmo? É somente através desse movimento de admissão é que você consegue sair dele. É só através dessa sinceridade, dessa confissão interna que você vai conseguir superá-lo. Agora, se desde cara você rejeita ele, você não vai conseguir sair dele. Você não vai conseguir sair dele. Então, isso diz no Evangelho, só vai aos céus aquele que desceu dos céus. Então, opa, sai desse salto aí, meu filho. Desce, né, e lida com a verdade da tua vida. Esses são os seus pensamentos reais. E para isso é o exercício de humildade. Isso é o exercício de humildade. Então, vamos dizer assim, ficar com esse primeiro pensamento é lidar com a verdade. Isso é estar na realidade. Isso é que nós podemos chamar, né, de carregar o peso da própria cruz. Isso é que é carregar a própria cruz. É estar nessa situação de desconforto. Isso é carregar o peso da própria cruz. Agora, se você pegar Santa Teresa, ela nunca falou, olha como eu sou santa. Isso simplesmente não existe. Eu não sei de onde vocês tiraram essas ideias. Essa superestimação de que não, eu sou puro, eu sou santo. Né? E aí quando tu olha por dentro, a alma do sujeito tá podre e ele não quer ver. E aí o que acontece, né? A pessoa às vezes ela busca a confissão, né? Ou ela, sei lá, busca a religião, alguma coisa, como uma amuleta psicológica. Então ela vai lá, ela se confessa, simplesmente para se livrar daquele incômodo psicológico. Tá? Mas ela não lida com a verdade. Ela não lida com a verdade. Ela só quer se livrar daquilo. Esse pensamento está me incomodando, eu tenho que confessar. E confessando eu me livrei desse pensamento. Não é isso, meu filho. Esse pensamento, na verdade, ele é a verdade da tua vida. Você precisa lidar com ele. Você precisa estar diante dele. Quem já fez terapia, ou psicanálise, ou qualquer coisa aí, sabe que o terapeuta é um sujeito que vai ajudar o cara a fazer isso. Nós podemos dizer que a confissão, de certo modo, ela é para isso, é para ajudar você, tá, a lidar com os teus reais desejos. O que Santo Agostinho ensina no livro das Confissões? Ele ensina isso. Ele confessa uma vida inteira. Agora, para fazer isso, precisa ter coragem, precisa ter humildade. E o soberbo é aquele que eu não consigo ver, tá? Eu não consigo admitir que existe mal dentro do meu coração. Eu não consigo admitir que existe esse pecado aqui, então não. Então, aí eu tenho que criar uma personalidade falsa para compensar isso. E aí eu tenho que criar uma personalidade falsa para compensar isso aí. E aí, puta que pariu, eu sou o santo da paróquia agora. Você tá entendendo? Aí eu sou o líder do movimento X, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na verdade isso é tudo uma mentira. Isso tudo é um assim, ó, castelo de areia. Lembra que o Cristo falou? Teve um cara que construiu a casa dele sobre um castelo de areia. Aí foi pro chão. Né? E aí teve um outro ali que construiu sobre a rocha. A rocha é a verdade. A rocha é a verdade.
Então não adianta, né, não adianta você pagar de santo para Deus e o mundo, tá? E fugir da verdade da tua vida. E não cumprir as tuas obrigações, não cumprir o teu dever. Porque você está fugindo da verdade da própria vida. Então, isso é um exercício de humildade. E estar nessa situação é carregar a própria cruz. Tá? E estar nessa situação é carregar o peso da própria vida. E isso é maravilhoso. Isso é a vida real. Agora, o cara, ele pisa na religião hoje, ele já acha que ele é santo. Cara, santo, olha só. Cara, santo. Esquece isso, cara. Esquece isso. Esquece isso por um ano. Esquece isso por um ano, tá? E começa a ser mais verdadeiro. Começa a ser mais sincero. Então, o que acontece com a pessoa que não faz isso aqui? O que acontece com a pessoa que não é humilde? Tá? O que acontece com a pessoa que não é humilde? Ela cria, né, uma vida na mentira. E aí ela cria, né, uma vida dupla. Quem me acompanha aqui sabe que uma das coisas que nós temos que quebrar aqui para a gente conseguir. A gente tem que romper o quê? A gente tem que romper o isolamento, que eu já falei aqui várias vezes, e já falei uma outra coisa. Já falei, quem lembra? Romper a vida dupla. Quem lembra isso aí? Tá? Se alguém lembra disso aí, manda a mãozinha. Tá? A gente tem que romper a vida dupla. Então, o sujeito viciado em pornografia, masturbação, outros tipos de pecados sexuais, tá? Ele tem uma vida dupla muitas vezes. Ele tem duas vidas. Principalmente quando o cara começa a se envolver com movimentos religiosos. Não é? Então, ele é o líder do movimento tal, ele é, sei lá, o coordenador, não sei, qualquer coisa dessas aí. Né? Mas por dentro ele é podre. Mas por quê? Porque ele precisa criar uma personalidade falsa para esconder dele mesmo quem ele é. Evidentemente, isso é um mecanismo neurótico. É uma vida na mentira. E aí ele tenta, né? Então, eu tento confessar, eu tento rezar, eu tento resistir, mas eu vou te dizer, desse jeito você nunca vai sair do vício em pornografia e masturbação. Não vai. Não vai, porque para sair do vício em pornografia e masturbação, você precisa de humildade. Você precisa conseguir identificar o primeiro pensamento, estar diante dele, né, interrogá-lo, ficar com ele, lidar com a verdade, entender quais sentimentos que estão por trás. Você vai perceber a sujeira que está dentro de você e com paciência, devagarzinho, com humildade. Ao longo de 2 anos, você vai limpando aquilo devagarzinho. Agora, se não, se você quer ser o santo semana que vem, você vai criar uma personalidade falsa. Vai criar uma personalidade falsa. Então, um dos remédios para o sujeito é isso aí. Você precisa romper essa vida dupla. Não, mas aí como é que eu faço? Eu vou ficar desesperado. Ué, ótimo, ótimo. Fique totalmente desesperado. Porque é bom que você fique desesperado agora, tá? Porque, cara, você pode fazer isso agora. Você pode ficar desesperado agora e começar de novo. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ficar desesperado agora e começar de novo. Cara, rompe a vida dupla essa semana. Rompe a vida dupla essa semana. Quem tá ouvindo essa live tem a obrigação de romper a vida dupla essa semana. Chega dessa palhaçada. Rompe a vida dupla, tá? E olha, na outra semana você começa uma vida nova, na verdade. Pobre. Na pobreza. Mas é isso aí, cara. É pobreza do espírito mesmo, é isso aí. Tu queria o quê? Tá? Agora, é bom que você fique desesperado, porque esse desespero ele vai criar em você, você vai começar a fazer tudo de novo, construir a casa agora na rocha. Esse processo é normal, sabe? Construiu, opa, aqui tá falso, é de areia. Então Deus, destrói isso aqui. Pum, destruiu. Agora começa a construir de novo, opa, já tá mais verdadeiro. Você tá entendendo? Destrói de novo. E verdade, verdade. Sabe por quê? Porque se você morrer desse jeito, você vai ficar eternamente desesperado. Você não vai ter chance de construir de novo, cara. Porque você vai chegar lá e Deus vai falar: não vos conheço.
Não vos conheço. Você sabe? Ele vai te mostrar por dentro como que você nunca viveu, na verdade. E aí você vai olhar para ele e você vai reconhecer por dentro. É, igual agora, quem está ouvindo isso aqui está tendo uma intuição disso. Vocês que estão ouvindo aqui estão tendo uma intuição disso. Opa, algo está mexendo aqui dentro e é uma intuição. Só que quando você morrer e estiver diante de Deus, ele vai mostrar claramente para você. Você vai olhar para ele, ele não vai falar nada, já vai perceber. Você fala, eu vivi na mentira. E aí você vai ter um desespero eterno, você não vai ter mais chance. Então, cara, clame desesperadamente pelo desespero da semana que vem, porque dá tempo de você fazer de novo. Agora, você pode amanhã sofrer um acidente de carro e morrer. Você pode amanhã pegar uma doença e em 48 horas morrer. Eu tava conversando hoje com... Eu não sei com quem eu tava conversando hoje. Acho que era com a Lara, minha esposa, e com os colegas também. De um sujeito que num curso de formação policial, na hora do campo ali, né, que é um momento ali que o cara passa privação, fica sem água, sem comida e tal. E no momento lá ele se desesperou porque estava sem água, viu uma água do chão ali, que tinha barro, lodo, foi lá e bebeu aquilo ali. Ele não podia ter feito aquilo. Ele bebeu aquela água ali, e os caras falaram, cara, não bebe isso aí. Ele estava cego, ele bebeu aquele negócio. 48 horas depois ele estava morto. Ele morreu no curso. Ele pegou leptospirose, aquela água tinha leptospirose. Ele acordou com febre de madrugada, levaram ele para o hospital e morreu, leptospirose. Não deu. Então, quem diria, quem esperava que aquele cara fosse morrer porque estava bebendo uma água? Em 48 horas. Já pensou? Né? Hoje é domingo aqui, ó, 10h30 da noite, cara. Já pensou tu morrer daqui 48 horas? Não, mas isso não vai acontecer comigo. Não, você não sabe. Então rompe essa vida dupla. Tá? Porque Deus vai reconhecer isso aí. Ele vai reconhecer esse esforço. E aí vai ter alguma chance. Tá? Aí tu vai ter alguma chance. Não importa. Isso é viver na pobreza. Isso é viver na pobreza. Não, pobreza é colocar um pano marrom aqui, amarrar um negócio assim, cara, tá de sacanagem. Tô querendo viver de impressão, tá entendendo? Tá querendo viver de imagem, de externo. Não é isso, cara. Tá, pessoal? Então é isso aí, ó. Live da humildade. A humildade é estar diante da verdade. É assumir a verdade. É amar a verdade. Lembra? É amar a verdade. É amar a verdade dos teus próprios sentimentos. Não tenham medo de lidar com a verdade que estão dentro de vocês. Tá bom? É isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Voltamos. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma live aí no meio dessa semana. Tá bom? Espero um dia poder fazer live todos os dias aqui. Lives diárias. Seria muito bom. Esperamos um dia fazer isso daí. Tá bom? No mais é isso. Contem comigo. Eu tô junto com vocês. Tá? Todos os dias eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Todos os dias a gente abre caixinha de pergunta, vocês fazem pergunta, a gente responde. Contem comigo, não deixem de perguntar. Quem tiver dúvida, não quer mandar na caixinha de pergunta, manda no direct. Dá um jeito de falar comigo, eu tô aqui para ajudar vocês. Tá, beleza? É isso aí. A live vai ficar salva, vai ficar salva. Tinha alguém que tá perguntado aí se a live vai ficar salva, a live vai ficar assim. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.